Basiliano Sarmento foi uma pessoa, um político de bastante importância para o nosso município, de bastante posses. Ele nasceu em 1845, em dezembro de 1845. Era filho de Olíbio Demétrio de Mendonça Sarmento e Ana Pires de Araújo. Era neto do padre. Basiliano nunca conheceu o pai. O pai morreu antes dele nascer e o padre também não deixou para ele herança como deixou para outros netos, né? Porque o Basiliano nunca foi reconhecido pelo pai, porque não tinha como. Mas o padre deixou uma herança para ele, 500 mil réis. E foi com esse dinheiro que em 1866 o Basiliano começou a vida. Os 500 mil réis renderam mais de um conto de réis. Então ele tinha 21 anos quando tirou o dinheiro e ele já começou a vida como eleitor, porque naquela época existia o voto censitário e quem só podia votar e ser votado quem tinha uma renda anual. Eu acho que para votar era 800 mil réis e ele já tinha mais do que isso, ele tinha mais de um conto de réis. Então ele começou a vida já tendo influência. Ele viveu entre o século XIX e o século XX, né? E ele chegou a ser prefeito da cidade, que na época era intendente durante muito tempo, né? Trouxe vários benefícios para a cidade, né? Durante o governo dele, inclusive, a ponte sobre o rio Mundaú foi construída. Ele também colocou os primeiros calçamentos da cidade, foi ele, justamente aquela rua que hoje é conhecida como Rua das Pedreiras, justamente porque foi a primeira rua calçada de União, que dava para a Fazenda Jurema, né? Ele também foi a primeira pessoa que emprestou dinheiro em União. Na própria casa dele as pessoas iam lá e tiravam dinheiro emprestado com ele. Ele era o banco aqui em União. Tinha banco em Viçosa, tinha banco em Maceió, mas aqui chegou a ter banco em São José da Laje, mas eu acho que só depois que ele morreu, porque ele funcionava como banco. Inclusive, quando ele morreu, o valor das notas promissórias que tinha era quase igual ao valor do patrimônio dele, que não era pouco. Ele foi dono de cerca de 40% do município de União dos Palmares. Porque quando União ia até Santana do Mundaú, né? Mundaú Mirim. Então, realmente, ele cobrava juros, mas não eram juros escorchantes, como dizem, não era. Na realidade, Caboj, ele era do finado do Basiliano Sarmento. Você sabe que ele parece que tinha 72 propriedades. Agora, ele não comprava nenhuma. Ele emprestava dinheiro ao povo. Aqueles proprietários. Ele emprestava dinheiro. Quando era no tempo de pagar, o cara disse: coronel, tá ruim, eu não posso lhe pagar. Mas ele não perdoava. O que eu tenho, coronel, é a propriedade. Ele disse: pronto, já é minha. E com isso, ficava com ela. E gerou 72 propriedades. Eu vim para morar aqui, eu tinha 6 anos de idade, quando a gente saiu de lá de baixo para aqui. E papai falava muito basiliano. E dele dizia que essas terras todinhas, tudo isso aqui pertencia a ele. Da beira do Mundaú para cá, pertencia a Basiliano. Era um homem rico de União dos Palmares, era ele. Ele também construiu o mercado público da cidade, bem diferente do mercado público atual. É um mercado bem imponente, bem bonito, que passou por reformas e acabou diferente do original. Enfim, ele foi uma pessoa de bastante importância política e histórica do município. E ele era um dos mais prestigiados políticos do estado, inclusive. Pessoas dos outros municípios, governadores, vinham participar de banquetes na casa dele, que a casa dele ficava ao lado do mercado. Infelizmente hoje já está completamente mudada a sua fachada. Resta somente uma parte da entrada da casa, ainda da entrada original, mas o restante foi modificado. Então as pessoas iam participar de banquetes na casa dele. A casa dele foi toda feita, na época, com azulejos portugueses, trazidos de Portugal mesmo. E a professora Salomé falava muito
nele, em Basiliano. Ela dizia que ele era das pessoas, disse que ele, a professora Salomé dizia que ele era uma pessoa humilde, simples, Basiliano. Não tinha orgulho nem rancor com ninguém. O dele era dinheiro. Se tivesse para vender e vendesse, pronto, já estava certo. Papai falava muito que ele era gente boa. E ele permitia, por exemplo, que os pobres tirassem lenha para vender em São José da Laje, para vender. Era meio de vida, né? Tirar lenha. Coisa que depois que ele morreu, as pessoas que ficaram com as propriedades expulsaram os rendeiros, moradores. Inclusive, muitos eram parentes do próprio Basiliano, que viviam nessas terras, que tiveram que migrar, foram embora para outros estados sem nada. E muita gente pediu esmola. A coisa ficou tão séria depois que as terras tiveram novos donos, que o governo do estado quis fazer alguma coisa para amparar as pessoas. Eram mais de 2.000 pessoas que ficaram de uma hora para outra sem terra, sem casa, sem nada. Era muita terra, muita terra, muita terra. Eu encontrei um documento que dizem que ele fez patrimônio porque as pessoas não podiam pagar. Não é bem assim. Eu encontrei, por exemplo, ele comprando 1.000 hectares de terra ao estado. Isso tem documentos, né? Eu não estou dizendo que não tem, que alguém não pode não ter pago e deu como garantia, né, a terra. Mas eu não acredito que isso tenha sido a única forma ou a principal maneira que ele aumentou o patrimônio. Eu acredito que não. O padre Cícero ficou sabendo que ele estava doente e propôs que o Basiliano desse a herança para ele, para construir lá a ordem salesiana. Veio uma carta, inclusive eu trato dela no livro, tem uma carta publicada no livro Cartas do Padre Cícero que tem isso, né? Tem os detalhes. Mas eu acho que Basiliano nunca nem leu, talvez nem tenha lido essa carta, porque ela foi escrita em fevereiro, se eu não me engano, no final, e Basiliano morreu em março, um mês depois. Não sei se ele chegou a ler. O Jorge de Lima foi quem veio, ele veio para a União para cuidar de Basiliano. Ele fechou o consultório temporariamente para ficar dedicado exclusivamente a ele. Eu não sei quanto tempo, não foi um mês inteiro, mas foi um bom tempo e ele recebeu 100 contos de réis, uma fortuna, por esse atendimento. Com certeza conhecia Basiliano, inclusive o pai de Jorge de Lima, José Mateus de Lima, na época, em 1916, que eu falei que foi criada uma comissão, o pai de Jorge de Lima fazia parte dessa comissão que ficou encarregada de administrar o município, né, durante um período. Mas o Jorge de Lima era um médico, ele tinha muitos conhecidos e veio cuidar do Basiliano, só que não deu certo. Basiliano morreu com 85 anos de idade. Inclusive, quando ele morreu, como ele não deixou herdeiros diretos, filhos, esposa, todo o patrimônio dele foi deixado para o Estado, né? Os Frios, por exemplo, boa parte das terras dos Frios era de posse do Basiliano Sarmento e hoje pertence ao Estado justamente por quê? Porque ele não deixou herdeiro nenhum e o patrimônio ficou todo para o Estado. A cimenteira também, boa parte das terras era dele. Então assim, quase que a União completa pertencia a Basiliano Sarmento. A Fazenda Jurema também, a Fazenda Jurema era de posse do Basiliano Sarmento, só que quando se deu o inventário, né, todos os bens que ele tinha, uma parte também ficou para os advogados dele. E um dos advogados do Basiliano Sarmento era o senhor Mário Gomes de Barros. Então a Fazenda Jurema ficou de posse do Mário Gomes de Barros, assim como a casa do Basiliano, que é, como eu falei, ali ao lado do mercado. Também ficou de posse do Mário Gomes de Barros, que o Mário Gomes de Barros ficou morando durante um tempo na Fazenda Jurema e decidiu deixar a casa dele de Basiliano
para o padre Morá da época, o padre Pureza. Depois o Mário Gomes de Barros alçou voos maiores na política, foi deputado, depois foi para Pernambuco, e aí o irmão dele, que era o político também, Antônio Gomes de Barros, veio para cá, né, que a família Gomes de Barros é toda original de Joaquim Gomes. Então Antônio Gomes de Barros veio, que era irmão do Mário Gomes de Barros, veio morar na Fazenda Jurema, e assim estão lá até hoje, com o político Manuel Gomes de Barros, que é filho do Antônio Gomes de Barros, estão morando lá na Fazenda Jurema. Quando o Basiliano morreu, que como se achava que tinha muito dinheiro lá, dentro dos cofres, aí veio, segundo o seu Exíquio Cachate, me contou isso e está no livro, veio um trem especial de Maceió com um batalhão da Polícia Militar, e esse batalhão cercou a casa e não deixava ninguém entrar. As únicas pessoas que podiam entrar lá era Basiliano, era Jorge de Lima e o advogado Guedes de Miranda, que era um advogado também permanente de Basiliano Sarmento. Então só eles dois que podiam entrar, porque achavam que existia a história, né, de que lá na casa tinha um quarto, que era onde ele guardava o dinheiro, e realmente existia. Só que um detalhe, viu? Quando 8 dias depois, ou 7 dias depois da morte do Basiliano, que veio o secretário de Estado para abrir os cofres, abrir o bendito quarto e os cofres, estava faltando, tinha 3 cofres vazios. Então o dinheiro, as pessoas já estavam levando o dinheiro de Basiliano. Para ter 3 cofres vazios, é lógico que outras pessoas estavam roubando. Inclusive, Dona Didi, que é uma senhorinha lá de Santana do Mundaú, que faleceu esse ano. O ano passado eu tive a oportunidade de entrevistá-la. Ela estava com 100 anos, ela disse, olha, Basiliano, quando ele estava doente, as pessoas diziam que iam fazer sentinela e, na verdade, saíam de lá com as bolsas cheias de dinheiro. Então, realmente, ele foi roubado durante o período da enfermidade. Esvaziaram 3 cofres e tinha muito pouca coisa num 4º cofre. Inclusive tem uma história engraçada, que atrás da casa de Basiliano tinha umas carrapateiras. E teve um senhor chamado Antônio Ribeiro, que à noite foi fazer as necessidades fisiológicas, e quando ele estava lá de cócoras, caiu um pacote, alguma coisa, na frente dele. E quando ele olhou, era um saco de dinheiro. Então alguém que tinha combinado de jogar esse dinheiro e depois pegar, ou enfim, eu só sei que o homem ficou rico, virou fazendeiro e chefe político, chegou a ser prefeito de União dos Palmares. E uma coisa de Basiliano é que ele amava a União dos Palmares. Ele era assim, ele tinha dinheiro para ir para onde quisesse, né? E algum amigo dele teria sugerido que ele viajasse para conhecer o velho mundo, conhecer a Europa. Ele disse, para quê? Onde eu vou encontrar um céu mais bonito e essas montanhas, onde eu vou encontrar mais bonito do que aqui em União? Então para que eu vou? Era um cara que gostava e quando foi prefeito, não foi só por vaidade, ele fez coisas que ainda hoje existem aqui, né, na cidade. Então é uma pessoa que devia ser, sim, respeitada, eu acho. Não é porque era parente. E quando eu decidi colocar no livro, não foi porque ele era um Sarmento, é pelo que ele fez mesmo, pelo legado dele, que deixou na cidade, né? Numa época que não tinha muito recurso, né? Não existia tanto recurso assim. Então eu acho que ele merece ser respeitado, sim. Ele merece ter o nome que tem lá na praça. Eu não tenho dúvida.